aqui. Bora lá, vou compartilhar minha tela. E aí, vendeu aquela lá, Fio? Tá quase esperando, hein? Já mandei o Pix, já. Você poder esperando. Boa. Tô igual criança, fala a verdade pra você. Eu tô nem dormindo à noite. Né? A gente pilou de qualquer coisa, né? Boa. Fala, Luiz, tudo bem? Fala, Luiz, tudo bem? Boa noite. Fala, Marcos, tudo bom? Tudo bom? Desculpem o atraso. Eu vou estar mais ouvinte hoje, porque eu estou na academia agora, mas eu vou Não, estar fique em presente paz. Eu aqui. que acabei atrasando e desculpem Eu por isso. também. Eu estava numa Já foi reunião que eu cheio até aqui. esqueci que era quarta-feira hoje. Mas está Olha tudo bem. aí, acontece. Tô ouvindo. Vamos lá. Eu Ó, esqueci. eu estou com vocês em Gênesis 20 aqui. Acho que a base, fazendo como a gente sempre faz, né? Em Gênesis 19, acho que a base do que a gente viu aqui fala ali sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Espera aí. Deixa eu só colocar o tubarão para ele aqui. Só o tubarão. Espera aí. Ariel, pega o Pedrinho aqui para mim, por favor. Põe o tubarão para ele aí na televisão. Top. Aí, top. Fala aí. Põe na tela para ele. A gente falou aqui sobre a destruição de... Oi, Adri. Oi, Adri. Adri? A gente falou aqui sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, né? E eu acho que o ponto principal do capítulo anterior, cadê? A gente pegou aqui no final, né? Acho que o ponto principal que me chama a atenção aqui é a gente ver a atitude das filhas de Ló. Então, aquela situação, acho que fechando aqui para a gente já entrar no 20, sabe aquela questão de... eu já passei por isso, acho que vocês também, de colocar a mão onde não é para colocar. Às vezes, a gente quer ajudar pessoas que ainda não estão com os princípios corretos para avançar. Já passaram por isso? Então, automaticamente, a gente vê Abraão querendo ajudar Ló, e vários erros até aqui, e a gente percebe aqui uma descendência de novo sendo corrompida, e as filhas, elas agem de uma forma errada, isso com a nossa interpretação, né, mas visivelmente a gente percebeu aqui que elas estavam agindo como elas achavam que era para agir, como elas achavam que era o certo agir, né? Então, a tendência é que essa sequência vai se manter errada, né? Tanto que a gente vê nos livros à frente muitos problemas com os amonitas e muitos problemas com os moabitas, que vão nascer dessa descendência das filhas de Ló. A gente viu aqui também, acho que um ponto crucial do 19, é sobre a questão da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Da esposa de Ló, que se torna uma estátua de sal, que se transformou numa coluna de sal, né? Por ter duvidado da direção e olhado para trás no momento que a cidade era destruída, e ficou essa mensagem de, né? Nós basicamente agimos como Abraão, e a gente precisa passar por muitos problemas para entender que quando Deus entrega para a gente a visão da Terra Prometida, não é para olhar mais para trás, é para olhar para frente. Então, acho que o que ficou de lição, ó, você vê um capítulo e muitas lições, né? Entrando no 20 aqui, vamos entrar aqui no 20. Abrão e Abimeleque. Abraão já, né? Abraão partiu dali para a região de Negueb e foi viver em Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ali Abraão disse que Sara, sua mulher, era sua irmã.
novamente, né? A gente vê em capítulos, se eu não me engano, no 12, o Fio participou comigo, acho que é o 12 ou 13, se a gente puder depois ver, mas Abraão, quando ele desce de Canaã para o Egito, ele chega no Egito e ele se assusta com o tamanho do Império Egípcio, e automaticamente ele diz aos egípcios, principalmente ao faraó, que Sara era sua irmã, com medo de falar que era sua esposa e simplesmente ser morto, né, pelos egípcios. E até um comentário que eu fiz naquela leitura, que acontecem alguns problemas com o faraó, porque faraó toma Sara, e aí depois ele descobre que Sara é esposa de Abraão, na época Abrão, né? E aí ele acaba passando vários problemas. E ele vira para Abraão e fala: por que você não me disse que era sua esposa? Agora o seu Deus está agindo contra mim. Então, tipo assim, o faraó já sabia o poder de Deus, e Abraão ainda estava tomando algumas atitudes contrárias. Aqui a gente vai ver um pouco disso de novo, tá? Então, ali Abraão disse que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou para si. Você lembra disso aqui, Fio? Perfeitamente, isso aí é a minha passagem favorita, inclusive, do Abraão. Aconteceu a mesma coisa lá no 12 ou no 13, que é com os egípcios. Então, certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? Então ela também não disse, ele é meu irmão? O que foi de coração puro o que fiz foi de coração puro e mãos limpas. Então Deus respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ela é profeta e orará ao seu favor, para que você viva. Mas se não a devolvê-la, saiba que você e todos os seus certamente morrerão. Olha que importante aqui, né? A gente está vendo que Abimeleque, ele também é direcionado por Deus. Deus veio num sonho para ele, trouxe para ele que a Sara era esposa de Abraão, mas olha a hierarquia de novo aqui, né? Como assim a hierarquia? Solte essa mulher porque ela é profeta e ela vai orar para que você viva. Então, isso é uma coisa muito importante, né? A gente vai ver um pouco mais na frente na Bíblia, que tem uma passagem que fala: uns vieram para apóstolo, outros para pastores, outros para profeta, outros para levitas, e assim por diante, né? Então, essa importância. A nossa vida é isso, né? É a gente identificar complementares e saber que, no fundo, ninguém é igual a ninguém, né? Normalmente a gente busca isso, mas todos nós temos peculiaridades. Então, aqui deixando claro, tipo assim, apesar de ele também ser Abimeleque, alguém que conversava com Deus, Sara tinha uma autoridade maior com Deus a respeito de oração, a respeito de buscar essa direção de Deus para ela e para as pessoas. Então, ela é profeta e orará em seu favor para que você viva. Mas se não a devolver, saiba que você e todos os seus certamente morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e quando lhe contou tudo o que acontecera, eles ficaram com muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: que fizestes conosco? Em que pequei contra ti, para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre meu reino? O que me fizestes não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: qual foi a tua intenção ao fazer isso? Então, isso aqui é muito forte também, tá? Eu queria até a opinião de vocês. O que nós estamos vendo aqui, tá? A gente escutou aqui, ó: o que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então, de novo, aqui a gente está percebendo desespero de Abimeleque, tipo, por que você colocou a sua esposa nas minhas mãos? Por que você agiu dessa forma?
Qual a sua intenção com isso? Respondeu Abraão: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Além disso, ela de fato é minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, lá no capítulo 12, Abraão, ele morava com Terã, que era o seu pai, e ele recebe uma direção de Deus e sai, até quando Deus me fez sair errante. Saiu sem rumo, ele só entendeu que Deus estava direcionando ele. Eu já passei por isso, vocês já passaram por isso? De tomar uma decisão sabendo que é Deus que está mandando você, mas você nem sabe o que vai ser? Já passaram por isso? Ah, já, né? É difícil, eu falo que, na verdade, para mim foi difícil entender as direções de Deus, principalmente por ser uma pessoa que, antes da minha conversão, era uma pessoa que buscava lógica para tudo, né? Mas quando a gente escuta isso, e depois que eu comecei a perceber que Deus nos direciona, eu já tomei algumas decisões, sabendo que eu estava indo sentido à terra prometida, mas, no fundo, Deus me fez sair errante de casa, basicamente isso. Basicamente, como ele diz aqui. Eu disse a ela: este é o favor que você me fará. Em qualquer lugar onde formos, diga que sou seu irmão. Então, Abraão pediu para Sara que, em todo lugar que nós formos, que nós formos juntos, por favor, diga que você é minha irmã, diga que eu sou o seu irmão. Então Abimeleque deu a Abraão ovelhas e bois, servos e servas, e lhe devolveu Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: minha terra está diante de ti, pode ficar onde quiser. E a Sara lhe disse: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata, para que lhe seja um véu para os olhos diante de todos os que estão com você. Assim todos saberão que você é inocente. Então, novamente, mostrando que não aconteceu nada entre os dois. Então, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de modo que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Então, esse é um ponto importante, né? E é difícil viver assim, tá? Porque quando a gente decide viver sobre a mão de Deus, eu falo que uma pessoa que age contra alguém que decidiu viver sobre a direção de Deus, ela não está fazendo contra a pessoa, ela está agindo contra Deus. Vocês conseguem enxergar isso aqui nesse capítulo? Sim, muito forte. É muito forte, porque e é difícil, porque a minha esposa usa uma frase interessante, que ela fala assim: a gente decidiu viver na contramão do mundo. Porque é difícil. A gente sabe que Deus está direcionando, mas a gente sabe que, inclusive, por escolher viver assim, a quantidade de pessoas que vai tentar agir contra nós é gigantesca, entende? Então, é o que a gente está vendo aqui. Os dois, eles têm um propósito. Abraão e Sara não tiveram Isaac ainda. Isaac não teve Jacó. Jacó não teve os 12 filhos. Esses 12 filhos serão as 12 tribos de Israel. E aí, a partir dali, a gente vai vir Messias. O Messias vai vir dessas 12 tribos. Então, novamente, existe um propósito a ser cumprido. Então, Abimeleque, apesar da sua boa intenção, como a gente está vendo aqui, ele simplesmente está entrando contra um propósito imposto para os dois. O Phil vai lembrar que ele participou comigo aqui, se vocês quiserem ler depois, mas quando o Abraão ele desce de Canaã para o Egito, e é uma situação muito parecida que aconteceu com o faraó, ali Sara ainda era estéril, você lembra, Phil? Tanto que o egípcio ele realmente toma Sara. E Deus ali não direciona ele, Deus simplesmente começa a trazer problemas para o faraó. Aqui, Sara já não é mais, Sara já vai ter Isaac nos próximos capítulos. Então, Sara já vai ver a mão de Deus sobre ela. Então, quer dizer, esse homem, Abimeleque, ele poderia simplesmente descumprir uma promessa imposta.
Porque esse filho, Isaac, é o filho da promessa. Então, a gente vê aqui uma intervenção de Deus muito clara. Ele vem falar com, aqui, ó, mais Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse, Senhor, destruirás esse povo inocente? Ó, certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse, você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Então, você percebe aqui, Fio, que, tipo assim, já há uma intervenção rápida de Deus aqui? Perfeitamente. Na hora, né? Tipo assim, essa ação, ela simplesmente ia mudar a direção de uma promessa imposta a Abraão e Sara. Que já tem a sua aliança feita com Deus, que já se transformaram Abraão e Sara, e não mais Abrão e Sarai. Então, essa aliança ela foi feita nos capítulos anteriores, e uma ação errada por Abraão e por Sara, mas, novamente, Deus conhece o coração de Abraão e de Sara. Lembra que eu falei que existe um paralelo muito importante? Eu fiz uma analogia entre todas as pessoas que Deus direcionava na Bíblia. E todas elas eram pelo coração. Você vai ver erro em Noé, você vai ver erro em Abraão, veremos erros em Moisés quando a gente chegar em Moisés, quando a gente chegar em Davi, a gente vai ver erro em Davi. Mas não eram esses erros, porque eles são humanos como nós. Era o coração de cada uma dessas pessoas. Então, novamente, a gente vê aqui Abraão com medo, é um sentimento humano, é um sentimento que nós vivemos, mas esse medo de Abraão ia fazer com que uma promessa fosse descumprida. Que nós vamos entrar aqui no próximo, no 21, já é o nascimento de Isaac. Olha que forte. No próximo capítulo, é tipo assim, querido, você andou 1.000 quilômetros, a promessa está no quilômetro 1.100. Entende? No capítulo seguinte já é o nascimento de Isaac. Nos capítulos anteriores, a gente vai ver a aliança sendo feita aqui, a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus promete um filho a Abraão. O sinal da aliança no 17. Aqui já é Abraão, já não é mais Abrão. Aqui é Sara, já não é mais Sarai. E um descuido dos dois, depois de tudo que eles passaram, e a promessa que traz a vida, a descendência, que chegaria até o Messias, ia ser descumprida. Porque Sara e Abraão já tinham feito uma aliança com Deus, e ela já estava pronta para ter filho. Ela se tornou fértil novamente. Então, eu acho que o forte desse capítulo, eu enxergo muito em cima disso. Como a gente tem que estar em oração, como a gente tem que entender realmente essas promessas que Deus tem na nossa vida, porque a todo momento vão aparecer situações para tirar a gente da direção de Deus, para tirar a gente da direção que Deus tem para as nossas vidas. Principalmente, é o que a gente está vendo aqui, ó. Visivelmente, Abimeleque não... o que eu fiz foi com coração puro e de mãos limpas. O que é errado, com coração puro e mãos limpas. Vocês entendem isso? Fica claro isso aqui? Fica muito claro, né? O que é certo, o que é errado. A gente tem um ponto que eu trouxe numa reunião que eu participei hoje, um pouco mais cedo, bem mais cedo, né? Já são 9 horas da noite, onde eu estava explicando a diferença de convicção e verdade. Convicção é a verdade que eu criei baseado nas minhas crenças. Verdade é verdade. Verdade não tem dois lados. Então, o que nós estamos vendo aqui? Apesar de, na cabeça de Abimeleque, ele estar agindo com o coração puro e com as mãos limpas, ele estava tomando uma decisão errada. Vocês percebem a diferença? Dá para enxergar esse paralelo aqui? Vocês estão aí? Ouvindo, Marcos. Só tirei por causa do barulho aqui. Não, mas vocês conseguem enxergar isso aqui? Sim. Então, acho que Muito. Estamos vendo aqui dois homens, um com uma promessa clara na vida dele, e o outro, ele
de forma inocente até. A gente percebe aqui, porque a gente vai ver o desespero dele um pouco mais para frente. Mas ele ia quebrar uma promessa que estava imposta sobre a vida de Abraão e Sara. E Deus agiu muito rápido para que essa promessa não fosse quebrada. Agiu muito rápido ao ponto... Oi, Adri? É o interferir no processo. Exatamente, porque nós somos seres humanos. Aqui nós estamos vendo Abraão pela segunda vez com medo de ser morto. Então, era algo forte para ele. Quais são as crenças que nós temos que às vezes fazem a gente ter medo, deixar de avançar, escolher caminhos errados? Então, todos nós, gente, temos as nossas crenças. Então, aquele Abraão criado com o pai, Terã, ele já tinha as crenças dele. A partir do momento, ele entendeu que ele precisava seguir errante, como ele falou aqui, que ele precisava seguir errante. Então, olha o que ele fala aqui, ó. Além disso, ela é de fato minha irmã, filha de meu pai, mas não da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a ela, este é o favor que você me fará. Em qualquer lugar onde formos, diga que sou seu irmão. Então, o que ele está falando? Ele saiu com medo. Ele só sabia que tinha que sair, mas ele saiu com medo. Então, tipo assim, estamos vendo aqui que a mulher era uma posse nessa época, né? Então, novamente, Abraão, frágil, seguindo pelo deserto, a gente vê até do capítulo 12 até o 20, ele indo e voltando da região de Canaã, da região do Jordão e da região do Egito várias vezes. Então, novamente, ele deixa claro que a Sara era uma mulher linda, uma mulher bonita. Então, o que ele está falando aqui? Uma das coisas que pode ser um problema para mim é alguém querer tomar a minha esposa. Esse é o medo de Abraão. É alguém tomar a minha esposa e automaticamente querer me matar. Então ele faz, quando eu saio errante, eu faço um combinado com a minha irmã, com que se torna esposa dele, irmã, filha do mesmo pai. Então, isso aqui eu acho que se a gente refletir na nossa vida, quantas vezes nós atrasamos as promessas de Deus na nossa vida por medo? É o que a gente está vendo em Abraão aqui. Vocês enxergam medo aqui em Abraão? Eu acho que essa é a palavra, né? Porque, de novo, olha, do 12, a gente viu isso aqui na sequência. Do 12 até aqui, passaram-se quase 70 anos. Do 12 até aqui, Abraão ficou rico, Abraão ficou pobre, Abraão ficou rico de novo, Abraão faz promessa com Deus, Abraão se circuncida, e automaticamente ele começa a circuncidar todos em volta dele, para que existisse uma marca das pessoas que estavam ligadas àquela aliança. Então, aqui nós estamos falando dos hebreus ainda, tá? Não são os israelitas, nem os judeus. Os judeus vão sair da tribo de Judá um pouquinho mais para frente. Então, existe a marca clara de quem são os hebreus, de quem está saindo aqui da descendência de Abraão. E, novamente, lá na frente, mesmo com tudo isso que a gente viu aqui, de novo, o medo tomou conta de Abraão. E esse medo, por que eu quis mostrar aqui o 21? Falta pouco. O Isaac vai nascer no capítulo seguinte. E esse medo quase fez com que Abraão mudasse a rota da vida dele, da vida da esposa dele e da descendência que ia trazer Cristo. Porque, novamente, de Isaac nasce Jacó, de Jacó nascem os 12 filhos, uma das tribos de um dos filhos, Judá, se torna a tribo que vai sair Jesus Cristo. Que é da onde sai, continua a se guardar essa promessa, continua a se guardar o povo que ia manter um padrão até a vinda do Messias, e a partir dessa tribo a gente começa a ter os judeus que guardam isso até hoje. Então, novamente, faltando um capítulo, transformado em quilômetro aqui, eu diria faltando 100 quilômetros, como eu falei para vocês. Então, novamente, quando a gente sentir que nós estamos no caminho certo, é joelho no chão. É pedir para que Deus não permita que, faltando tão pouco, a gente tome decisões erradas. Porque, a partir do momento que a gente decide viver através da direção de Deus, a promessa é tão clara.
é tão clara, que quando a gente sente que está longe do Espírito Santo, dá medo de viver. Então, eu por isso que consigo me colocar no lugar de Abraão aqui. Oi, Phil? que você já falou, eu falei assim, é exatamente por isso que ele tinha medo. Quanto mais próximo, você vai sentir medo. É um paradoxo, né? Vai. A gente vê altos e baixos de Abraão aqui. E, novamente, Deus não quis contar a história de Abraão para a gente. Deus quis contar a nossa história. Então, a Bíblia ela é para ser transmitida dessa forma, capítulo por capítulo, porque senão não era dessa forma. Então, a mensagem aqui é muito clara. Se nós estamos aqui, é porque, de alguma forma, nós entendemos essa promessa. E aí nós precisamos entender. Essa promessa é porque eu vi que Deus bateu na minha porta, eu permiti ele entrar, eu já sinto que eu fiz uma aliança com Deus? Não, eu ainda não sinto, então eu tenho que seguir em direção à aliança. A partir do momento que a aliança for firmada, você começa a enxergar com clareza a terra prometida. E vão passar problemas. A partir da aliança, que a gente vê novamente problemas. Ó, acabamos de voltar aqui, tá? Estamos no 20. A aliança ela foi feita no 17. Até o 17, a gente vê muita prosperidade acontecendo com Abraão. Lembra, filho? Ele fica rico, ele influencia reis, era só uma crescente. A partir da aliança que a gente vê uma nova queda, mas essa queda ela está muito ligado a... Isso é muito claro, tá? Vamos trazer para Cristo. Aqui nós não tínhamos ainda o Messias não tinha vindo. Então, essa aliança feita com Abraão, com Moisés, com Davi, assim, com Noé e assim por diante, essa aliança ela está muito ligada a partir daqui você é um novo ser. Então, Deus normalmente ou tem uma situação que é um ponto de inflexão, ou você identifica aqui no começo da Bíblia, mudança de nome. Jacó vai mudar de nome. Então, Isaac tem Jacó, Jacó vira Israel. Jacó, quando briga com o anjo, e a gente vai ver um pouco mais para frente, ele vira Israel. E automaticamente começa, a partir dele, os 12 filhos, as 12 tribos, e seguindo em frente a descendência que vai chegar no Messias. Então, sempre havia um ponto de inflexão para que essa aliança fosse clara. Porque a partir daqui sou eu que estou te dando direção. Então, Deus tem que intervir, porque senão essa promessa ela é quebrada. E a partir do momento que essa promessa é quebrada, não é sobre a vida de Abraão. Tanto que essa terra prometida, ela realmente vai ser habitada 400 anos depois por Caleb e Josué. Não mais por Abraão e nem por Moisés, que peregrina com esse povo no deserto, mas ele não é permitido de entrar na terra prometida. Então, que a gente tenha clareza de que se Deus nos escolheu e a gente ainda não fez uma aliança com ele, vamos buscar fazer uma aliança com ele. Vamos buscar nos entregar, vamos buscar nos batizar. O batismo é um símbolo. O batismo é um símbolo para que você não esqueça. É a circuncisão que foi realizada aqui por Abraão. É um símbolo. Ele vai se olhar o resto da vida e vai saber, a partir dessa data eu sou um Abraão. Antes dessa data eu sou outro Abraão. Então, novamente, que a gente possa buscar esse símbolo, buscar... eu sinto que Deus me escolheu. Legal, parta para a aliança. Porque a partir da aliança, automaticamente, Deus vai te dar clareza da terra prometida. Vão acontecer alguns problemas aí no meio, tá? É natural. A Bíblia vai nos trazer isso, e eu trago isso pela minha própria vida, e muita gente que eu converso, acredito que vocês também, e assim funciona normalmente. Mas viver sobre a direção de Deus, você vai para o deserto, você segue um caminho errante, como a gente viu aqui, você segue um caminho errante, sabendo que você está indo para algum lugar, sabendo que Deus não vai permitir que essa promessa seja quebrada. É o que a gente está vendo aqui. Principalmente pós-aliança. Principalmente a partir do momento que ele vai usar a vida do Abraão por um propósito maior do que a vida do Abraão. Vocês conseguem enxergar isso aqui? Sim, perfeitamente. Não é mais sobre a vida do Abraão. Não é mais sobre a vida de Sara. É sobre um propósito que eles têm que cumprir antes da próxima geração vir. Então, se esse propósito não é cumprido aqui, automaticamente é o efeito borboleta, né? Uhum. Uma situação que se perde o controle aqui, Deus precisou intervir, automaticamente mudou o propósito. Total. Então, eu queria ficar do 20, eu não vou seguir para o 21, como a gente faz sempre. Ficou um pouquinho mais curto aqui, é um capítulo bem curto,
mas eu acho que a mensagem que nos traz aqui é, pós essa aliança, Deus ele vai nos entregar essa visão da Terra Prometida com uma clareza como a gente nunca teve. E se a gente ainda não buscou essa aliança com Deus, vamos buscar, porque é necessário você se entregar. O batismo em si, a aspersão, a imersão, não é isso. É a questão de ter aquele ponto de inflexão. De ter, a partir desse momento, eu aceito Cristo como meu Senhor e Salvador. A partir desse momento, eu aceito ser guiado, eu aceito ser um ser novo, e eu quero me transformar numa nova pessoa. Ali existe uma aliança. E a partir daí, Deus não vai deixar que as promessas não sejam cumpridas nas nossas vidas. Mas nós precisamos, de fato, nos entregar de corpo e alma, que é o difícil. Estamos vendo um homem com aliança aqui sentindo medo novamente. E quase acabando com todas as promessas dele e das próximas gerações. Então, que nós possamos buscar Deus todos os dias, todo momento. Eu penso em Cristo toda hora. É um negócio muito doido. Tipo assim, eu posso estar trabalhando, eu posso estar com os meus filhos, eu posso estar com a minha esposa. O pensamento em Deus, ele é em tudo. Eu vejo milagre em tudo. Eu vejo milagre em cada decisão que eu tomo, eu vejo milagre em cada coisa que eu faço. Eu consigo ver milagre em tudo que Deus age na minha vida, em cada detalhe. Mas é difícil de viver assim, porque como minha esposa fala, é viver na contramão do mundo. Porque realmente você tem que seguir o que Deus quer, e às vezes não é o que a gente quer, e às vezes não é no tempo que a gente quer, é Ele que sabe. Então, que a gente possa realmente estar forte na fé, estar espiritualizado, para que a gente não perca esses sinais, e para que a gente se mantenha firme para cumprir o propósito que Deus tem na vida de cada um de nós. Beleza, queridos? Beleza. Beleza, Marcos, amém. Maravilha. Gratidão mais por hoje. Obrigado, Luiz. Obrigado, Adri. Sempre bom te ouvir. Fio, normalmente eu vou pedir hoje para você fazer a oração, pode ser? Perfeitamente, Calixto. É que você já é de casa, aí eu acabo pedindo. Hoje é você, meu queridíssimo. Então, tudo bem. Maravilha. Querido Deus, muito obrigado pela reunião de hoje. Apesar do atraso, conseguimos cumprir a meta semanal. Agradeço a presença do Luiz, da Adriana, do Marcos, que sempre está orientando. Já faz 4 meses que eles nos estão guiando na palavra do Senhor a cada dia. E agradeço pelo dia de hoje. Amém. Amém. Obrigado, Fio. Amém. Adri, Obrigada, obrigado. Marcos. Luiz, obrigado. Obrigada. Tenha uma Obrigado, viu? excelente Obrigado, noite. Alex. Tchau, gente. Obrigado, Fio. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.